Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma gravação. Nós continuamos aqui em Mateus. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like e vamos, que estamos quase terminando a Bíblia. Estamos aí no Novo Testamento, que era algo muito aguardado. E a última leitura eu mais falei do que li, né? Mas essa eu vou ler bastante, tá? Apesar que são coisas tão atuais que a gente sente tantas coisas, sente que tem tantas coisas para falar, para passar, né? E eu espero que esteja edificando vocês, assim como está me edificando. Então, nós paramos aqui. A persistência na oração. Oh my gosh, como não, né? Como não persistir na oração? Então, vamos lá. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta e será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho não lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. É aquele famoso, né? Que se faz que se paga, dando que se recebe, né? Não faça com um que você não quer fazer com o outro, né? A gente aprende as leis muitas vezes através de ditados populares, né? Então, vamos lá. A porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta de amplo, o caminho que leva à perdição, e são muitos os que encontram por lá. E são muitos os que entram por lá. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. A árvore e o seu fruto. Ai, perdão, gente. Eu tô com um pouco de sono hoje. Meu olho tá embaralhando, mas não tem problema não, a gente vai que vai. A porta estreita, a porta larga, né? A gente já ouviu falar muito sobre isso, né? Sobre que o reino, para entrar no reino dos céus, a porta é estreita, né? Que as coisas não são simples, as coisas não são fáceis, mas eu acho, gente, que as pessoas, elas, para tudo na vida existem dois modos de olhar, né? A gente é aquele famoso, aquela metáfora, né, do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Que o copo tá lá com a água na metade. E quem tem bons olhos vê como meio cheio, quem tem maus olhos vê como que está meio vazio, né? Só que a mesma coisa é pra você entrar no céu. Muita gente fala assim, ai, é dificílimo entrar no céu. Eu não acho que seja dificílimo você manter uma coisa que deveria ser natural seu, que é manter os seus princípios diante de Deus, que é se manter fiel a Deus e andar, assim, de maneira correta com as coisas e com as pessoas. Não era pra ser uma coisa tão difícil assim, né? Era pra ser uma coisa fácil. Era pra gente tirar de letra, né? E muitas vezes nós vamos escorregando, escorrega num pecadinho aqui, escorrega num pecadinho ali, e aí já começa a achar um negócio meio que impossível, que pra entrar no reino dos céus é, tipo, passar no vestibular de medicina, uma vaga pra 5 mil candidatos. Não vejo que é assim. Eu acho que depende muito do nosso estado, do nosso espírito e de como nós reagimos aos nossos problemas, às nossas adversidades e as pedras que vão pintando aí no nosso caminho. Eu acho que para entrar no reino dos céus, né? Eu acho que depende muito de nós mesmos, né? Em relação a um pensamento aí que de predestinação, que alguns já nasceram predestinados ao reino dos céus. Isso realmente eu não consigo aceitar. Que eu até consigo aceitar que Deus não tá aqui para todo mundo, assim, que Deus tá para algumas pessoas e para outras não, porque a gente vê tanta resistência em algumas pessoas em entender o amor de Deus, entender a importância de Deus na vida delas, que eu acredito que realmente assim. Por quê que elas não entendem? Por que elas não recebem como tantos outros recebem? Como tantas pessoas têm a vida transformadas? Por que algumas pessoas não têm isso? Porque talvez realmente não é para elas, entende? Mas eu acredito que está ao alcance delas. Elas aqui não querem mesmo. Então, é igual, e a mesma coisa para entrar no reino dos céus. Ah, tem a porta larga, a porta estreita, mas
tudo que a gente realmente foca em alcançar, a gente alcança. Deus nos capacita para isso. E é por isso que eu penso que se você almeja uma vida eterna, porque daqui é muito breve, Deus vai te capacitar e Deus vai te moldar, vai te instruir a ser o melhor possível que você possa ser. Ok? A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não conduz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Então teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticaram o mal. Aqui é mais forte ainda, né? Ele tá falando de falsos profetas, pessoas que usam o nome de Deus pra, muitas vezes, abusar de inocentes, né? Porque abusar da fé de inocentes. Então, esses serão mais julgados duplamente, né? O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces como rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construi a sua própria casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de fazer estas coisas, as multidões estavam maravilhados com seu ensino, porque ele as ensinava como tem autoridade e não como os mestres da lei. Ai, desculpa, gente. Capítulo 8. A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não comente isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Jesus, algumas pessoas, eu já ouvi algumas pregações falarem que Jesus foi o melhor marqueteiro do mundo, né? Você quer propagar, falar pra uma pessoa, não fale, aí que ela vai falar mesmo, né? E ele fala, não comente com ninguém. Foi a mesma coisa que ele falasse, né? Se tivesse um jornal nacional naquela época, era a mesma coisa que falar assim, pede pro William Bonner anunciar no Jornal Nacional, né? Um centurião demonstra fé. Centurião romano naquela época, né, gente? Era muito raro isso, né? Isso aqui foi um dos milagres contados aqui que são bem bonitos, né? Vamos lá? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Gente, eu queria ressaltar isso daqui. Como que esse centurião, às vezes, ele não foi doutrinado para ter fé em Jesus, entendeu? Mas olha o tamanho da fé dele. Olha como ele tinha discernimento e conhecimento do poder de Deus, do poder de Jesus. Porque ele falou assim, não, o senhor nem precisa ir lá na minha casa, que eu não sou nem digno disso, o senhor só fala uma palavra aí, que já vai resolver tudo. Ele cria tanto no poder de Jesus, que ele tinha certeza que apenas uma palavra mudaria a realidade do servo dele.
E às vezes nós queremos ver, às vezes, uma coisa muito explícita aos nossos olhos, e às vezes não é necessário. A gente tem que crer no poder de Deus mesmo, que Ele vai fazer acontecer. Por mais que a gente ache impossível, para Deus nada é impossível. E esse centurião, ele tinha plena consciência de que para ele uma palavra era suficiente. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai e ele vai. E digo ao outro, vai e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Até Jesus. Imagina você arrancar a admiração de Deus. Isso é lindo, né? Isso é lindo de se ouvir, né? Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, mas nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na minha hora e na mesma hora o seu servo foi curado. Olha só. E aqui também abro um parênteses para mostrar que Deus não estava ali apenas para um determinado povo, Deus estava ali para todos. E é muito lindo isso. Deus se admirou com a atitude dele e Deus estava ali para todos. Jesus estava ali para todos, gente. Jesus está aqui para todos. O problema é que nem todos estão ali para Deus. Então, eu costumo dizer que Deus não está para todos, então. É meio contraditório, mas se você parar, então, peraí. Jesus está ali para todos os povos. Mas algumas pessoas, quando a gente fala de Jesus, recebem o amor de Deus e entendem o amor de Deus. Outras pessoas não. E que aquelas pessoas não estão para Deus. Então eu acredito que Deus também não está ali mais para elas. Entende? Você acha que Deus vai até o ponto que você realmente aceita que Ele esteja. Não quer. Eu acho que não quer, né? Sabe que tá perdendo, é isso que eu penso. Se você não quer aceitar Jesus, não quer entender o amor de Deus, não quer sentir isso na tua vida, não sabe que está perdendo, ou se você vai deixar isso lá para a hora da sua morte, que você vai falar, não, vou aproveitar minha vida inteira, quando estiver morrendo, aceite Jesus e vou pro céu. Será que você aproveitou sua vida inteira de verdade? Será? Será que você teve uma vida plena e abundante aqui, sem entender o amor de Deus? Eu já falei isso aqui nas leituras, eu acredito que o ladrão lá na hora da cruz, morreu, foi pro céu, mas e o tanto que sofreu? E morreu de cruz. Jesus não livrou ele da cruz. Jesus livrou ele dos pecados e ele entrou no céu. Mas estava lá, ó, morreu na cruz, lá penduradinho, sofrendo, pagando todos os pecados lá na cruz. Então, por isso que eu digo, não deixe para aceitar Jesus na hora da morte, ou depois de um resultado de um exame que você acha que você vai morrer, ou depois da perda de alguém. Aceite enquanto você está bem, aceite enquanto você pode usufruir desse aceitar Jesus, dessa vivência com Deus. Aceite enquanto você pode tirar realmente o melhor de Deus para sua vida. Depois, na hora que já se foi, como diz, depois que a vaca foi pro brejo, já não adianta mais, gente, já. Ah, mas depois vai ter uma vida eterna. Tá, meu amor, mas vamos aproveitar aqui, né? Nós estamos aqui agora, né? Vamos aproveitar isso, né? O poder de Deus sobre os demônios e as doenças. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu, e fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou para si as nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Olha só, né? Não sei aqui muito se Pedro gostou muito dele ter curado a sogra, né? Espero que sim. Espero que essa sogra seja legal, né? Que só falou, pô, Jesus, sacanagem, né? O senhor tá curando aí, mas oi, né? Pra curar todo mundo, né? E olha só, né? Aqui mostra, assim, uma simplicidade com que Jesus fazia as coisas, né? Dá sua mão aqui, pronto, sua febre se foi. Vamos fazer em uma palavra, sai demônio. O demônio se foi. Olha como era simples. A gente complica tudo na vida da gente. E Jesus era simples, gente. Ele era tão suave, tão leve, assim. Ele fazia as coisas
de maneira muito simples, muito... assim, a gente fala assim, nossa, parecia ser tão fácil, tão simples, mas é porque as coisas são fáceis, tão simples. Nós é que ficamos complicando tudo. Quão difícil é seguir Jesus? Oh my gosh, vamos ver o que tá falando aqui. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para outro lado do mar. Então um mestre de lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Quão difícil, né? Eu acho que era mais difícil por causa da multidão, né? Porque Jesus falava, vamos, bora. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar e, de forma que as ondas invadiram o barco, Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou, respondeu aos ventos e ao mar: Faça-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, às vezes eu acho que, sei lá, esses discípulos deviam ser, tipo assim, estressar Jesus, às vezes eu acho, porque... Veja bem, você tá com Deus no seu barco e você tá lá preocupado. Se Jesus, que era o próprio Deus, o poder, tá no seu barco, por que você tá preocupado se o barco tá balançando? Você ainda vai perturbar ainda, e Jesus tranquilamente, mais uma vez mostrando que tudo é fácil. Calma, mar, calma, vento. Esses homens de pouca fé não estão acreditando. E eles ainda ficaram perplexos. Não era pra eles acharem normal? Jesus curava. Jesus fazia milhões de coisas ali na frente deles. E aí eles ainda achavam que estar no barco de Jesus não era suficiente, que poderia acontecer alguma coisa mais séria. A cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, quer dizer, depois, esses discípulos também vão passar assim, é por isso que eles achavam tão difícil, porque era assim, ó, eles não tinham sossego, na verdade, né? Quase acharam que iam morrer lá no barco, aí chegaram lá do outro lado, a hora que aportou o barco e vai à terra firme, finalmente. Aí já vem mais coisa em cima dele. Quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritavam: Que queres conosco, filho de Deus? Gente, os demônios reconheciam Jesus. Os discípulos lá tinham as dúvidas, né? Para achar que o barco ia afundar. Mas os demônios sabiam exatamente onde eles estavam pisando. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. E lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se ao precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceram ao endemoniado. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando os viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado na sua maca. Vendo a fé que lhes tinham... Ai, gente, desculpa. Vendo a fé que lhes tinham Jesus, disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem
na terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Desculpa. Gente, aqui, Deus tá dizendo assim, implicitamente, o que é mais importante? Andar ou ter os pecados perdoados? Para Deus é mais importante você ter os seus pecados perdoados até do que você correr uma maratona. Entende? Porque ter os pecados perdoados garante a você uma passagem para a vida eterna. Correr uma maratona, não. Entende? O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Mateus. Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Gente, vamos falar sobre o Mateus aqui rapidinho. Ele era um cobrador de impostos. Então, ele era uma pessoa que não era muito, assim, querida pelas pessoas, porque ele tava cobrando impostos, arrancando dinheiro de um povo que já tava bem ruim, né? Então, assim, Mateus levantou-se e foi, só que ele tinha uma posição. Ele tinha um emprego, ele tinha uma casa boa, ele tinha uma vida estabilizada ali diante do quadro da época, né? Então, olha só como que Mateus teve, assim, acreditou em Jesus de uma forma tão forte a ponto de mudar a vida dele. Que foi mais ou menos assim o que aconteceu com Abraão, que foi o que aconteceu com várias pessoas que tiveram esses chamados e realmente obedeceram aos chamados, mas eles obedeceram porque o coração deles, Deus falou muito forte ao coração deles. Então, assim, foi muito lindo. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse... Quer dizer, os fariseus foram perguntar para os discípulos, eles não se dirigiram diretamente a Jesus, mas Jesus, né, com a anteninha ligada, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Seria meio assim, incoerente, né? Jesus, por exemplo, ficar no meio de pessoas que já tinham entendimento, já sabiam tudo, e os pecadores nunca iam ser salvos, os pecadores nunca iam receber a graça de Deus. Então, Jesus deixa claro que é importante que nós estejamos perto de pessoas que realmente precisam de entender isso, né? Nós podemos ir na igreja para uma manutenção da nossa fé, para um entendimento melhor da palavra, porque a vida é feita de constante aprendizado. Então é importantíssimo que nós sempre irmos à igreja, sempre temos contato com pessoas que são crentes como nós. É o nosso lifestyle, nós estamos sempre nessa onda. Só que também é extremamente importante que a gente alcance pessoas que não têm esse entendimento, porque senão não faria sentido. Então, é importante que como Jesus fazia aqui, ele ia onde as pessoas realmente precisavam que ele estivesse. E era uma sabedoria tremenda isso, né? Você ir aonde realmente as pessoas precisam de você. Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhes: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, a vasilha arrebentará e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão.
Jejum é aquilo, né, gente? É algo assim, extremamente... Deixa eu pegar minha caneta aqui. É algo que vem ser símbolo da polêmica. Devo jejuar, não devo jejuar? O mais importante que vocês devem entender é não façam um jejum como uma forma de barganha, né? Ah, Deus, eu vou jejuar aqui, o Senhor me dá aquilo ali, porque isso não funciona com Deus. Usem o jejum para fortalecer a carne de vocês, entenderem que se vocês têm forças para ficar sem comer ou jejuar perante alguma coisa, vocês também vão ter forças contra atos de pecado. Usem o jejum para se tornar pessoas mais fortes, mais centradas, não como mercadoria de barganha com Deus. Então vamos lá? O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E disse, aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Aqui nesse pedacinho tem 2 milagres, né? Um é absolutamente fenomenal, né? Que é a cura da menina. E olha que coisa simples, né? As pessoas rindo dele, ele dizendo, a menina está dormindo, as pessoas rindo dele. Ele foi lá e pegou na mão da menina e a menina, né, acordou. E a gente sofre isso o tempo inteiro. Vocês já perceberam tanto que muita gente ri da gente? Eu tive várias pessoas que já riram de mim horrores por eu ser crente, por eu ter mudado meu comportamento. Muitas admiram, muitas acham ridículo os votos que eu fiz, as coisas que eu tinha planejado. E eu não me arrependo de nada, porque desde que eu consagrei minha vida para Deus quando eu me batizei, a minha vida foi extremamente abençoada. Até o meu casamento, tudo eu vi a mão de Deus, o carinho de Deus e o cuidado de Deus. Então, eu não me arrependo em nenhum momento de ter consagrado minha vida para Deus. E Ele retribui perfeitamente quando você é fiel a Ele. E outra coisa, a gente vê um outro milagre aqui da mulher, né, que sofria. Hoje, né, existem milhões de remédios. Então, se uma mulher tem um ovário policístico que conduz ela até essa menstruação contínua, né, existem remédios que ela pode ser curada. Hoje em dia não é considerado uma coisa gravíssima. Mas imagina naquela época, 12 anos. As mulheres sabem do que eu tô falando. A gente tem um ciclo aí por 5 dias, fica super, né, super cansado o corpo, tá? Imagina você ter isso continuamente por 12 anos. E ela tinha tanta fé que ela tocou na roupa. Ela não tocou nem em Jesus, ela tocou na roupa. E Jesus sentiu que o poder saiu dele ali e ele, na hora, ele percebeu. Percebeu o que ele percebeu? Ele percebeu a fé, ele sentiu a fé da mulher na hora que ela tocou nele. E foi lindo isso, porque a fé dela curou ela de algo que era praticamente possível ser curado naquela época. E se foi curada naquela época, gente, pode ser curado em qualquer época do mundo. É a fé, o poder da fé que resplandece Deus dentro da gente. É incrível. A cura de 2 cegos e um mudo. Saindo dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, em misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé de vocês. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia para toda aquela região. Mais uma vez, gente, sem WhatsApp, sem Jornal Nacional, as pessoas mesmo espalhavam as notícias. Quando eles se
Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Nunca! Quando uma pessoa tem problema com você, ela nunca vai te admirar. Os fariseus nunca iam admitir que Jesus era filho de Deus ali, que ele estava fazendo milagres reais. Então, para eles era mais fácil falar que era um demônio expulsando demônio, né? Devia ser, tipo assim, uau, né? Que briga de titãs é essa? Demônio expulsando demônio. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Isso acontece até hoje, né, gente? Tem muita gente aí pra gente ganhar almas, pra gente ganhar pra Jesus. Mas são poucos as pessoas que querem fazer isso, né? Então, que Deus possa tocar no coração de cada um, para poder estar se motivando aí para mostrar o amor de Deus para mais pessoas, né? Ganhar para Jesus. Capítulo 10. Jesus envia os 12. Eu vou parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu estou parando no capítulo 10 de Mateus. Te vejo no próximo vídeo.